horizonte de 2035 são 15 anos e não há recurso financeiro disponível para fazer aquela premissa inicial da universalização plena do tratamento terciário em todos os municípios da bacia. A gente tem, então, critérios para cada tema, faixas de valores, um peso, e aí a soma de critérios ajudou a definir prioridades, não só para o enquadramento, mas também para a garantia de suprimento hídrico e para as questões relativas à proteção de mananciais, né, com foco lá nas áreas rurais e recomposição florestal. Tudo isso priorizado por AC e por município, né, e isso vai servir no programa de ações que eu passo a ver a partir de agora, né, como que se dá essa priorização. Aqui tem as manchas de priorização para garantia de suprimento, para as áreas rurais e florestais, para as questões relativas ao enquadramento. Vejam que foi tudo bem mapeado, bem detalhado, está à disposição dos comitês, inclusive para priorizar investimentos futuros e projetos, levando esses critérios em consideração, como já vem sendo feito em algumas câmaras técnicas. Então, saímos dessa etapa, iniciamos a etapa propositiva, a etapa final do plano, construindo os 5 cadernos, né? Depois esses 5 cadernos são recortados para a porção mineira, para formar o plano diretor de recursos hídricos do PJ1, e agora consolidados também no relatório final e no relatório síntese, que são submetidos a essa plenária no dia de hoje. Cada caderno definiu, então, temas estratégicos para o plano: enquadramento, garantia de suprimento, rural florestal, água subterrânea e educação ambiental, e surge um tema novo, que é o guarda-chuva, né, macro, em relação ao plano, que é a própria gestão de recursos hídricos, né? Não era tema específico de nenhum caderno, apesar de ser tema de todos, né? E a gente tem, então, essa questão proposta aqui, né, como mais um dos temas estratégicos do plano. Cada tema, então, tem eixos temáticos, programas, e seus programas se dividem em ações. Então, ao longo do plano, são 6 temas que se subdividem em 20 eixos, 47 programas para o plano, 120 ações. Só para vocês terem uma ideia, se não me engano, 51 dessas ações têm uma repercussão na porção mineira e constituem lá o PDRH do PJ1, né? Mas aqui no plano conjunto das 3 bacias, né, a gente tem aí 120 ações para os próximos 15 anos. É muita coisa, né? Como dizia o Sérgio nas discussões, né, cara? Tem 120 coisas para fazer. Fica bem perdido por onde começar. Por isso que aquelas questões relativas à priorização, à indicação de prioridades e o lançamento disso num cronograma tende a avançar e apontar um caminho para que se avance. E, né, se temos ações, também temos investimentos. E o plano, então, totaliza 7 bilhões e 600 milhões de reais, 620 milhões de reais, nos próximos 15 anos, sendo que dos 7,6, 6,9 é relativo à temática do enquadramento, onde que a gente tem aqui 3,6 ainda na complementação da coleta e tratamento de esgoto e 3,1 nas questões relativas ao esgotamento sanitário, ao tratamento terciário, apenas nos municípios prioritários. Apenas se aumentar isso aqui para a universalização da bacia, só essa rubrica aqui passa dos 15 bilhões de reais, né, levando o plano aqui a um total de 16 bilhões. Né? Então a gente tem aqui realmente uma necessidade de priorizar esses investimentos. E aqui a gente vê então 92% enquadramento, 1,5% garantia, porque aqui as obras não estão dentro do plano, né, é mais um acompanhamento das grandes obras, 1,45% em área rural e florestal, tem muito projeto piloto aqui, 0,71% em água subterrânea, são alguns estudos e monitoramento, e 0,45% em educação ambiental, e mais quase 4 e pouquinho na gestão, que é o apoio operacional, suporte técnico, articulação do comitê na bacia e o acompanhamento dos instrumentos de gestão. Então aqui a gente tem essa divisão dos 7,6 bi, aí a gente fez uma outra rosca aqui, tirando o enquadramento, para ter uma ideia melhor da proporção do resto, né? 50% é gestão de recursos hídricos. Também uma alocação dessas ações em outros planos, outros programas, né? Outras iniciativas que são relevantes para a bacia. Então, por exemplo, relativamente aos
as metas do milênio, né, os objetivos de desenvolvimento sustentável, a gente tem aí uma concentração das ações do plano nos objetivos 6.2, 6.3, o 6.2 diz respeito às questões relativas a saneamento e higiene universalizadas, né, que tem a ver com a coleta e o tratamento, e aqui a gente tem nível secundário, e aqui a gente tem no 6.3 as questões relativas à qualidade de água, a recuperação de qualidade de água, onde estão as ações relativas ao esgotamento em nível terciário, né? Então aparece aqui. Depois a articulação com os PDCs do Plano Paulista, né? Então a gente tem concentração do plano praticamente aqui 6.7 no PDC 3, que também diz respeito às questões relativas à qualidade de água. Veja que as ações em si são PDC 1, 59 ações é gestão de recursos hídricos, mas os investimentos mais volumosos, aqui é a mesma coisa, as ações estão concentradas no objetivo 6.5. E finalmente no Plano Nacional de Recursos Hídricos, a concentração aqui no programa 7, que é o programa que diz respeito aos estudos setoriais. As ações foram priorizadas, né, conforme estabelecido lá na dinâmica que foi feita na reunião intercâmeras, em outubro do ano passado, e aqui a gente tem 39 ações daquelas 120 de muito alta prioridade e 36 de alta prioridade, então a gente vê ainda que, mesmo tentando estabelecer níveis de prioridade, as expectativas, os anseios da bacia são muito altos, de modo que mais de 60% das ações são classificadas como de alta ou muito alta prioridade. O plano, finalmente, para encerrar, ele faz diretrizes e recomendações, né? Então tem diretrizes que se referem à gestão de recursos hídricos, né? Ou seja, o plano dá diretrizes para o próprio sistema, e o plano faz recomendações para outros sistemas. Então, essas recomendações de respeito aos usuários, ao poder público e à sociedade civil. Em relação aos instrumentos, né, outorga, cobrança, sistema de informação, enquadramento e licenciamento ambiental, ele pega uma carona aqui pela articulação com outorga e enquadramento, né, basicamente são diretrizes de consolidação da base, compatibilização, integração entre os 3 domínios, né, e integração entre os instrumentos quando fala, né, do licenciamento. Recomendações ao poder público, a dos setores usuários está dividida por setor, então tem recomendações específicas para o saneamento, abrangendo água, esgoto, resíduo e drenagem, recomendações específicas para a indústria, para a agricultura, irrigação e para a sociedade civil como um todo, reforçando a importância da participação, né? E há um mapeamento de atores, todas aquelas 120 ações, a gente está identificando quem são os responsáveis, mapeando isso para vocês, tanto no estado de Minas, como no estado de São Paulo, como no governo federal, como alguns outros atores locais que são muito relevantes para essa bacia, né? Alguns aqui, inclusive, presentes, né? Nesta reunião de hoje, como, por exemplo, o consórcio, a Ares, né? Enfim, tem muitas entidades aí que têm um papel muito relevante. Aqui eu cito também o Ministério Público, o GAEMA, né? Que acompanhou, e até eu era para ter falado antes, né? 2 grandes ensinamentos, assim, né, que foram relevantes nessa etapa final, né, as discussões relativas às questões do fósforo, né, primeiro de como representar isso no modelo. A gente teve aí uma série de oportunidades de interagir com a CETESB discutindo isso, fizemos uma visita às 7 agências regionais da CETESB, discutindo em cada um deles como representar melhor a carga, né, e se o resultado da simulação estava indo na direção. E quando a gente precisou fazer essa discussão a respeito do que seria efetivamente prioritário, né, porque não dá para falar de universalização da terceirização, alguns atores foram muito relevantes, as companhias de saneamento, capitaneadas pela Sanasa e pela CSJ, acho que vale, e a Sabesp, né, essas 3 companhias participaram ativamente dessa discussão, com a própria CETESB, né, a gente teve a oportunidade de ter uma reunião exclusiva com eles para discutir essa questão do enquadramento para os prioritários, e também com o Ministério Público. Foram 2 reuniões com os 3 promotores, né, principalmente ali Dr. Ivan, Dr. Alexandre e Dr. Rodrigo, porque ali também a gente conseguiu traçar algumas diretrizes para a definição dessas prioridades. Era isso, muito rapidamente. Tinha me dado 40 minutos, eu falei 41 agora, então peço desculpa por roubar 1 minuto de vocês e devolvo a palavra à condução dos trabalhos. Obrigado, Sidney. A gente fala com o Sérgio, dá um desconto no pagamento aí para esse 1 minuto. 1 minuto, 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 1 minu
obrigado, Sidney. Foi muito boa a apresentação. Eu queria perguntar, eu sei que o mais fresco dos pais frescos aqui da região está acompanhando a reunião, que é o André. Eu sei que ele está de férias, né? Mas se ele quiser fazer alguma manifestação, André. Oi, Gorete, bom dia. Yeah. Acho que vou fazer uso da palavra brevemente, só para... Obrigado pela referência à paternidade aí. Férias, mas não com as pernas para cima, né? Na verdade, trocando muita fralda aqui. Mas em relação ao plano, eu acho que, só reforçando tudo que já foi falado por ti, pelo Sérgio e também colocado pelo Sidney, é mais agradecer mesmo a participação ativa de todos os atores, né? Eu que estou agora ocupando desde do meio de 2019 a coordenação da Câmara Técnica de Bacias, também eu acho que reforçar, como o Sidney falou no início da apresentação dele, a atuação da Adriana, do Paulo, em todo esse processo, a participação de todos os coordenadores de todas as outras câmaras técnicas, desde lá de 2016, onde a gente teve diversas reuniões aí para discussão dos cadernos temáticos, de conceitos, principalmente também ressaltar o encontro intercâmaras como algo que a discussão do plano proporcionou para o comitê como até um exemplo de outros, de um formato que pode ser utilizado para outras discussões, né? Acho que foi um evento bastante importante. Então, todo esse processo de colaboração, eu acho que chega num resultado que são esses documentos que a gente os plenários vão apreciar hoje, com discussões bastante ricas, momentos de reflexão sobre os resultados das simulações. Eu acho que a gente passou por um processo muito importante de aprendizagem coletiva. E aí a gente também reforçar o papel dentro da agência, da coordenação de sistemas de informações, na pessoa do Léo e da Aline, colaboradora também dessa área da agência, que tocaram o piano aí, levantaram, junto com o pessoal do Profil, produziram bastante boa parte dos materiais, né? Dialogando sempre com os usuários, com a sociedade civil, trazendo as discussões dissonantes e sempre chegando a consensos, né? Então, eu enxergo que a gente tem um documento bastante robusto, assim como o Sérgio comentou, e que não termina aqui a discussão, né? Então, após a apreciação, enfim, do conteúdo, a gente já começa a pensar. Então, se existe um plano de trabalho dentro da CTPB, para a gente começar já a pensar em definir um modelo para a gestão da implementação de tudo isso. Porque a gente tem 120 ações aí, mais um conjunto de diretrizes e recomendações que precisam acontecer até 2035, né? Então, até a CTPB está com uma agenda prévia de um evento para o final de novembro, para já começar essa discussão, ouvindo órgãos gestores e outros especialistas da área. Então, assim, só deixar essa manifestação de agradecimento de todos os envolvidos no processo, né, para que pudéssemos chegar até esse ponto, e informar que o processo continua, né? A partir da apreciação, a gente vai ter bases para tocar para frente o próprio processo de gestão da implementação, de articulação entre os atores, e dentro do comitê, de critérios, enfim, muitas coisas que o plano vai ser o nosso norte, né? Então, agradeço a oportunidade de fala aqui e fico à disposição. Obrigado, Moretti. Obrigado, André. O André, então, coordenou nos últimos tempos aí, ele substituiu a Adriana, né, Eisenburg, né, que era, então, coordenadora
técnica, e aí o André, vindo para cá, assumiu a coordenação da Câmara Técnica e conduziu os trabalhos até a sua conclusão, né? Outra pessoa que também trabalhou bastante na condução dos trabalhos, auxiliou diretamente, foi o Eduardo Léo. Não sei se o Eduardo Léo está aí, se ele gostaria de falar alguma coisa. Oi, Moretti, obrigado pela oportunidade. Vou muito brevemente aqui só registrar, não posso deixar de registrar meu agradecimento a todas as pessoas. A gente teve muita colaboração, a gente não conseguiria chegar onde a gente chegou sem ter a colaboração de tantas pessoas que nos ajudaram. Pessoal da CTPB, pessoal das outras câmaras técnicas, né, com essa invenção do Intercâmaras, todo o pessoal da agência, uma força muito grande da Aline, muita discussão com a diretoria da agência, né, todo o pessoal da Profil, com o qual nós conversamos muito, tivemos muita discussão, muita construção. Acho que foi um processo coletivo. É até difícil dar nomes, né? Agradeço especialmente aqui a coordenação que o André teve nos últimos tempos. Vou pedir para o Paulo ou para o Marcão fazerem um agradecimento ao Adriano Zimburg, que foi quem conduziu esse processo no início. E faço, enfim, aqui só uma fala de agradecimento a todos que tanto nos ajudaram nesse processo. Léo, será feito, viu, Léo? Tá? Eu ouvi aqui a sua mensagem, vamos fazer esse agradecimento, tá? E dizer que nós aqui agradecemos, você, o André, a Adriana e todos aqueles que participaram do processo, tá? Bom, eu vou abrir a palavra então àqueles que se inscreveram para falar. O primeiro inscrito é o Miguel Milinski. Na sequência, o Chicão. Ok, bom dia. Está me ouvindo, Moretti? Sim. Tá bom. Primeiramente, bom dia a todos. Rapidamente, eu entrei quase uma hora atrasado na reunião, por motivo de internet. E engraçado que eu entrei uma hora atrasada, a reunião estava começando. Eu não entendi. Acho que todo mundo teve problema. Bom, enfim, só gostaria de dizer o seguinte, que hoje, em condições normais, nós deveríamos estar abrindo um caminhão de champanhe, né? Comemorando, oficializando o plano de bacias, né? Que apesar de robusto, né, que nem muitos falaram aí, robusto e consistente, ainda pode ser melhorado, graças a Deus. Então eu queria dizer duas coisas. Primeiro, que nessa fala de vocês, que vocês incluíssem também uma homenagem ao Fowler, né? Porque na primeira foto lá que o Sidney mostrou lá na reunião de partida, ele estava presente, inclusive. Só gostaria que lembrasse o nome dele, né? E segundo, que nem diz o nosso amigo Sérgio Razeira, que não seja apenas um plano de sonhos, né? Que seja um plano implantado, né? O nosso plano de bacias, né? E só fazer uma correlação, que eu considero tão importante esse plano, né? Que eu particularmente vou chamar de a Bíblia PCJ, tá? Eu vou chamar de Bíblia PCJ, apenas fazendo um comparativo. E, por último, gostaria imensamente de agradecer, que eu acredito que foi um ato de humildade, de fazer constar no plano o nome das pessoas que participaram na elaboração do plano. Isso eu achei muito importante e sinto muito grato. E é um sentimento que eu vou levar para o resto da vida. Agradeço a todos, muito obrigado e tenham um bom dia, hein? Obrigado, Miguel. Boa lembrança, né, do nosso querido Fowler, né, batalhador por muitos e muitos anos. Fica aí a nossa homenagem póstuma a esse grande colega que participou de tudo que a gente fazia aqui no comitê, ele participava. Na sequência, o Chicão. Olá, inicialmente parabenizar a Profil Rama, todos envolvidos,
E a você, Moretti, pela felicidade das lembranças, né? Lembrar o nome da nossa primeira coordenadora, Adriane Zimburg, seguida com muita categoria pelo André Navarro, auxiliado pelo Paulo Tinho, Eduardo Léo, o Foller e todos que, direta e indiretamente, membros da Câmara Técnica ou não, participaram para que esse trabalho pudesse ser possível. Em nome de todos os associados do consórcio PCJ, eu gostaria de agradecer. Nós trabalhamos fortemente nos cadernos de garantias das disponibilidades hídricas e enquadramento dos copos d'água e fomos atendidos. Isso é muito importante, porque a Profil Rama, com estudos, com pesquisas, atendeu o que chamamos de priorizações. Destacamos tratamento terciário acima dos reservatórios de Americana e de reservatórios, incorporação da revitalização do Ribeirão Quilombo, inclusão como prioritários para garantir a disponibilidade hídrica até 2035 dos 3 reservatórios, né, de Duas Pontes, Pedreira e do Piraí, e ressaltar, reforçar e validar que sejam mantidas e respeitadas as vazões liberadas para o PCJ na última renovação da outorga do Sistema Cantareira. E colocar o consórcio PCJ à disposição para auxiliar os comitês PCJ na articulação para a implementação das ações previstas, que não serão poucas. Nós temos 7,6 bilhões para serem investidos, então haverá necessidade de uma pactuação. Nós temos uma novidade no nosso país, que é o novo marco legal do saneamento, com prazos também, visando a universalização. E eu dou, mais uma vez, um voto de crédito e desejo que todos façam o mesmo aos nossos comitês PCJ, para que ele seja o grande articulador para que nós consigamos implementar esse plano em consonância com o marco legal do saneamento e sem colocar em sofrimento os municípios ou as empresas de saneamento ou a sociedade. Os comitês PCJ têm demonstrado capacidade em fazê-lo e desejo que todos, mais uma vez, deem esse crédito ao nosso querido Comitê PCJ. Parabéns a todos, muito grato. Obrigado, Chicão. Com certeza esse é o nosso grande desafio a partir de agora, né? Como disse o André, né? Essa é a luta, não termina agora, pelo contrário, ela começa agora. Muito bem, na sequência tem o pedido de palavra da Laene e na sequência depois da Maria de Lourdes. Obrigado. Eu queria agradecer a todos, né? Já foram citados todos aí que contribuíram, né, com a realização. Foi realmente a participação de todos. Nós fomos assim muito bem recebidos em todas as reuniões. Tivemos discussões muito elevadas, né? Muito esclarecedoras. Foi muito produtivo fazer o plano diretor, né? E sem contar que nós tivemos o recorte de Minas, né? Que é muito importante para a nossa região. Então, agradecer a todos. E agora, como disse na fala anterior aí, não deixar ir para a gaveta, né? E colocar em execução.